capítulo 2 do Gênesis, e o versículo 24. Os irmãos encontraram? Diz assim: portanto, pode diminuir um pouquinho o volume, diminui um pouco, por favor. Portanto, deixará, tá bom. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu não vou falar mais diretamente sobre casamento ou coisa parecida. Eu quero pegar essa parte onde fala, portanto, deixará. Na vida, quando alguém se converte a Cristo, a vida da pessoa, algumas pessoas não, mas outras delas vêm carregada de situações, de vícios, de hábitos, até mesmo comportamentos pecaminosos, maneira de pensar, vem com um fardo sobre si, e que reconhece muitas vezes que precisa se livrar dessas situações desagradáveis que causam sofrimento, às vezes peso e perdas. E é muito comum a pessoa vai para a igreja, está cantando maravilha, a pessoa conta testemunhos, mas a gente percebe que na vida de muita gente há muito altos e baixos. As pessoas testificam da sua libertação, testifica da sua transformação, e daqui a pouco você percebe a pessoa retornando de novo para os velhos hábitos que ela tinha antes de se converter, comportamentos antes de se converter, e isso às vezes se repete por várias vezes. Eu tenho um irmão que, quando a gente morava em São Paulo, ele começou se animando por fazer a obra assim antes de mim. A gente se converteu tudo no mesmo dia, isso em 93, mas ele demorou a pegar uma firmeza. Ele pegava assim aquele ritmo, orando, lendo a Bíblia, comprando livros de estudo bíblico, tal. A igreja pentecostal do Examor, a sede mundial na antiga, antes dessa reforma que agora é bem maior, na época tinha oração 24 horas, não sei se é assim, mas ela tinha oração 24 horas, vigília todas as noites. Eu cheguei a fazer 4 vigílias numa semana, A gente mais novo já teve vez de eu participar de 4 vigílias e trabalhar no outro dia, numa semana só, 4 vigílias. E meu irmão, ele era mais animado nessa questão de oração, aquela coisa toda, pegava 200 por hora, daqui a pouco parece que desviava assim de uma hora para outra, Então a gente conhece muitas pessoas que nesses momentos de fraqueza, não é uma fraqueza no sentido assim, estou perdendo as forças, mas uma volta às práticas que tinham quando estava no mundo. Que tem pessoas que enfraquecem para até de congregar, que é um dos sinais, de muitas pessoas. Tem gente que não, tem gente que enfraquece, mas continua vindo, tem outros que não, e se enfraquece, e aí você percebe que alguns enfraquecem, mas eles continuam, como diz a gíria, continuam na dele, continuam de boa, como diz os jovens, gíria dos jovens, continua de boa, eles são a gíria, aí continua tal, mas você não vê essa pessoa bebendo, nem fumando, nem se drogando, nem traindo, nem fornicando, continua ali, até as vestimentas, tem uns que continuam parecendo crente, mesmo até dizendo, eu não sou mais, mas tem uns que para de congregar e daqui a pouco se repete, os velhos hábitos.
E a gente às vezes não para para pensar e a gente não analisa. Segundo a Bíblia, a gente entende que todas as fraquezas espirituais, elas são iguais, mas elas não são. Depende muito do tipo de terreno que é o coração das pessoas, como eu disse aqui outro dia, aquele coração que é a terra da beira do caminho, aquele coração que é a terra no meio dos espinhos, aquele coração que é a terra onde tem as pedras, e aquele coração que é a terra boa. E isso existe no reino dos céus, isso existe entre nós. Ninguém vai querer ser a terra da beira do caminho, que é aquela terra que a semente vem, mas não consegue profundidade, e vem o passarinho pega, que é o coração que a palavra de Deus até entra, mas por não entender, o diabo tira de lá. A Bíblia diz que o diabo tira a palavra de dentro do coração, não é só do ouvido. Veja onde o inimigo pode ter acesso na vida do ser humano. Jesus fala claramente na parábola: a terra da beira do caminho é aquele coração, é aquela pessoa que ouve a palavra vai até o coração, mas por ela não entender, o diabo vem e tira de lá de dentro, né? Tem aquela que tem pedra, nesse caso as pedras são as pedras por baixo. Olha, na terra, na superfície está tudo bem, mas tem pedra lá embaixo, não deixa enraizar, ela cresce mais rápido do que a outra. Por isso aquela convenção que é de estalo, a pessoa vem na igreja, primeira vez já se converte, né? Geralmente a gente que lida com a igreja, a gente fica mais preocupado com pessoas que se convertem no primeiro culto do que aquelas que demoram para se converter. Geralmente lá na frente vai fazer diferença. Então ela vem com bastante alegria, mas aí as perseguições, o sofrimento faz com que ela morra, certo? A gente vê muitas pessoas que na hora do sofrimento ela desiste. Então tem a dos espinhos que não morrem, mas também não frutifica. São aquelas pessoas que não param de congregar, mas também não conseguem dar resultado nenhum para o reino do céu, porque o dinheiro, o emprego, o namoro, o marido, a viagem, as fantasias, a diversão, tudo na vida dela atrapalha ela de frutificar. Ela não para, diz não, você encontra ela na rua, ela não está nem conseguindo às vezes vir na igreja, não, amém, glória a Deus, eu estou firme na fé, mas aí você não pode contar com essa pessoa para nada, porque ela está embaraçada. Não é uma questão de necessidade, né? Tem situação que a gente não consegue sair dela, porque tem uma necessidade que nos obriga às vezes a nos vincular a alguma coisa, como no caso emprego. Quem trabalha à noite sabe como é complicado, mas nesse caso está ligado à necessidade. Mas quando fala dos espinhos, não está falando de algo que é necessário, porque o próprio Deus se encarrega de nos sustentar se em algum momento a gente não puder congregar. E aí a única terra que sobrou das 4 é uma, que é aquela que dá 30, 60 e 100 vezes mais do que o que foi plantado nela, a terra boa. Então, o que justifica as pessoas muitas vezes ficar retornando aos seus vícios antigos? É que quando a gente tem encontro com Cristo, nós vamos passar para uma outra realidade de vida. A gente não tem como ligar com Cristo e continuar ligado com o sistema anterior. Se qualquer sistema que ele é prejudicial de alguma forma à nossa vida, a gente pertencer a Cristo, mas não se desvincular do anterior, lá na frente a gente vai soltar as mãos de Jesus. Ele segura em nossas mãos, mas ele não obriga a carregar a gente. A gente não quer segurar na mão dele, ele não força, não, mas você tem que vir. Ele não faz assim. Ele permite, que nem o filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo estava como que estivesse desejando a morte do pai, porque pedir a herança antecipadamente é querer que o pai morra, e não esperar o pai morrer é um negócio desonroso. Mas ele pediu a herança, e o pai dividiu entre ele e seu irmão mais velho, e o pai deixou ele. É claro que isso seria na vida real algo muito doloroso o pai permitir, mas é isso que muitas vezes Deus faz conosco. Deus não nos obriga a cultuar, Deus não nos obriga a servir e ser salvo e ir para o céu.
Ele nos deixa aí, Ele nos avisa, Ele nos faz perceber, e Ele sabe que por mais termos pouco entendimento de algumas coisas, nós sabemos o caminho certo e o caminho errado. Lá na antiga aliança, Deus falou para o povo de Israel: eis que coloco diante de vós hoje o caminho da bênção e da maldição. Escolha o caminho da bênção, da prosperidade, para que vocês possam ter vida, porque se escolher o da desobediência, vocês vão sofrer as pragas, as pestes, o mal na sua casa, na sua família, no seu plantio, nos seus animais. Mas se obedecer, nenhum inimigo vai querer chegar perto de você. Se ele vier por um caminho, vai sair por 7. Você será abençoado, a madre da sua mulher, ou seja, vai ter bastante filhos. Naquela época é sinal de prosperidade. Você vai ter a sua dispensa, os seus animais, tudo seu vai ser abençoado se você obedecer. Mas certo é que mesmo Deus abrindo nossos olhos e falando das consequências das nossas escolhas, a gente ainda escolhe errado muitas vezes. Alguns escolhem errado por não entender que está sendo errado a sua escolha, mas tem outros que escolhem, que é o que se chama de teimosia. É duro a servir, como a Bíblia usa a expressão. É aquela pessoa que se endurece. É assim que eu decidi na vida, é assim que eu quero. Então, quando alguém se converte a Jesus, quando alguém tem encontro com Jesus, precisa de se despedir da antiga vida. Você precisa despedir. Assim como domingo eu falei alguma parte de algumas pessoas que se convertem e guarda alguns tipos de roupa que vestia antigamente, que sabe que agora não é conveniente, algum tipo de corrente, algum tipo de coisa que usava no nariz, na orelha, no piercing, alguma coisa. Tem gente que se converte, mas não quer se desligar de algumas coisinhas que lembram o seu passado. Quando essa pessoa enfraquece na fé, o inimigo fica colocando na cabeça: você nem está tomando ceia, você não é batizado, você não tem cargo na igreja, você não é obreiro, você nem está indo na igreja. Então use isso aí. Ninguém tem nada a ver com a sua vida individual, com a sua vida particular. Pastor não tem nada a ver com a sua vida. E daqui a pouco você percebe que a pessoa dá ouvido, porque o diabo fala também, certo? Nós temos 3 vozes e às vezes a gente tem dificuldade para discernir. Nós temos a voz da nossa consciência, nós temos a voz do inimigo e temos a voz de Deus. E nem sempre sabemos discernir quando é a voz do inimigo, quando é a voz de Deus e quando é a voz do homem. Satanás incitou Davi com tal multidão de soldados para se ensoberbecer, e Davi não discerniu e contou, e por isso Deus castigou ele, e um monte de gente sofreu, porque Davi enumerou o povo. Voz do diabo, Davi não discerniu. O homem segundo o coração de Deus. Daqui a pouco Davi quer construir então um templo para Deus, algo bonito, mas não foi Deus que falou no seu coração, foi a voz humana. E ele falou para o profeta Natan, e o Natan falou: faça conforme está no teu coração. Aí Deus falou para o profeta assim: ó, não, vai lá falar com ele, que não ele vai fazer não, nele não, vai ser o filho dele, porque ele tem muito sangue nas mãos. Não foi o diabo nessa hora, mas foi a voz do próprio inimigo, a voz do próprio Davi, com boas intenções. Só que às vezes as boas intenções, ela contraria a vontade de Deus, mesmo não sendo uma intenção maligna, mas ela é própria nossa, e a de Deus é superior à nossa e a do inimigo. Então você percebe que às vezes nós damos ouvido às vozes e nem sabemos discernir de onde essa voz está vindo. E aí tem o problema que é sério, é que às vezes a voz tanto do inimigo como a voz humana, ela pode nos acompanhar até com citações da Bíblia. Lembra que Satanás tentou Jesus 40 dias, não foi no final do 40 dias, 40 dias e 40 noites. Lucas capítulo 4 é mais claro do que Mateus. E no final dos 40 dias é que ele dá as suas últimas cartadas desse período dos 40 dias, e ele fala: se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pães, tu é filho de Deus, lança daqui abaixo. E aí ele foi falando: porque está escrito a teu respeito, Jesus. Olha o diabo pegando a profecia que é para Jesus,
está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Ele vai mandar os anjos para te guardar, para que você não, para você não tropeçar nas pedras. Satanás conhece de Bíblia mais do que qualquer ser humano. Então, quando vem com citações da Bíblia, não é muito fácil de se discernir. Por isso a gente tem que tomar cuidado com programas de TV, com programas de rádio, com áudio que a gente recebe em casa. Tem muitas coisas que são bênçãos de Deus, vindo de irmãos de diversos tipos de igreja, mas no meio delas Satanás também sempre se infiltra, e às vezes nós perdemos a capacidade em alguns momentos de discernir. Então nós precisamos, para não correr o risco de estarmos de vez em quando caindo no mesmo erro, quando alguém se rende a Cristo, vai pertencer a outro reino, a outro Senhor, a outro Pai, a outro mestre, a outro Senhor. Para que haja uma libertação da nossa vida anterior, precisamos nos despedir da antiga. E essa antiga, por que precisa? Não só por ser uma questão que antigamente era ruim e essa agora é boa. Não é só por isso não. É que se a gente quiser fazer parte de um sistema, existe mais de um. Mesmo que anterior fosse ou seja um bom, se a gente for pertencer a outro, a gente tem que despedir do anterior, porque se a gente misturar as duas coisas, vai ter problema, que é o que a gente sempre fala com os jovens. As irmãs que têm marido descrente sabem que a maioria, não são todas, tem pessoa descrente que não é perturbado, tribulados, né? Mas são exceções, mas a maioria sofre muito. Mas quando há um jugo desigual, e o jugo desigual pode ser até entre dois crentes, com descrente, sempre um jugo desigual, mas com crente pode ser que seja dois crentes e um é desigual, pensa diferente, julga diferente, um teme a Deus, o outro não teme, os dois é crente, mas um é salvo, o outro não é. Então assim, quando há esses dois tipos de pensamento, é muito comum estar em conflitos em alguma situação, porque é de universo diferente. Pertence ao Deus diferente, pertence a um sistema diferente. A pessoa pode ser boazinha como que ela quiser, mas enquanto não há encontro com Cristo, ela não pertence ainda ao reino de Deus. Porque pertencer ao reino de Deus é participar de um novo nascimento, certo? Então o conflito vai existir por causa desses dois mundos diferentes, e eles tentam se entrelaçar. Então, se eu me entrelaçar com alguém de um sistema diferente do meu, eu não vou conseguir despedir do sistema da pessoa, porque eu faço parte da vida daquela pessoa e aquela pessoa faz parte da minha vida, como no caso de alguém que se casa, por exemplo. Então, dando o exemplo de casal, quando o homem se casa, para pegar o exemplo, quando o homem se casa, a iniciativa é geralmente do homem. Aí a Bíblia diz o quê? Que ele deve deixa o pai, deixa a mãe, vai viver a sua vida. Antes de casar, o rapaz e a moça faz parte do projeto da mãe e do seu pai. Antes de casar, a vida deles está entrelaçada com o seu pai e a sua mãe. Quando casa, tem que haver ruptura, desligamento, tem que ter separação, tem que ter uma despedida da casa do pai. Agora, a vida do pai e da mãe, os projetos deles não incluem mais o filho que se casa, não inclui mais a moça. Aí o que acontece? Deixará ou despede do sistema do pai, do costume do pai, da tradição do pai, e vai viver agora os dois uma só carne. Agora os projetos são deles dois, e não mais do pai e da mãe, que eles deixaram para trás. E essa questão de deixar é uma recomendação. Pode observar que quem se casa e não consegue viver como casado, quem se casa e fica com envolvimento diretamente com seus pais, sempre vai trazer problema para um dos cônjuges. Eu sou casado com minha esposa, mas eu escuto sempre o conselho da minha mãe, minha esposa em segundo lugar. Esse casamento está para ruir. Não existe casamento que vai sobreviver equilibradamente como deveria, se tiver interferência do sogro
e da sogra. E muitas vezes o sogro e a sogra está com a verdade e o casal não. Mas a interferência pode arruinar, mesmo sendo com a verdade. Porque agora já é outro universo. Me diz um casamento que fica todo dia o sogro e a sogra dando muito palpite e pergunta para um dos dois se está feliz com isso. Não existe, porque a Bíblia diz que agora os dois é uma só carne. A pessoa principal na vida não é seu pai e a sua mãe de quem casa. Antes de casar, meu pai e minha mãe, é o meu rei, minha rainha, é meu pai e minha mãe. Quando casa, agora a minha esposa como pessoa é em primeiro lugar na minha vida, a minha esposa. E a esposa deve ter um marido também. Se você conversar com um casal que o marido e a mulher não é a principal pessoa, pode ter certeza que o casamento está com lacunas, que está com problema. E o risco dele se acabar. E às vezes acaba até sem explicação. O amor foi se acabando, daquela repente, tal. Porque isso tem um efeito tanto psicológico e isso tem efeito no mundo espiritual. Por que tem efeito no mundo espiritual? Porque está violando um princípio bíblico. Então eu estou dando exemplo disso, de que precisa ter uma despedida do sistema familiar. E quando tem essa despedida, você vai encontrar a moça e o rapaz, uns 5, 6 anos depois, os hábitos dos dois são diferentes dos seus pais agora. Por quê? Porque tem que ser. Não. Ou o rapaz recém-casado fala assim para a querida dele: querida, frita um ovo para mim. Aí ela está fritando o ovo, mas ela frita o ovo diferente. Ela frita o ovo só de um lado, que a maioria das pessoas não vira. Por exemplo, não como ovo se não fritar do lado, a não ser que ele fica muito bem fritadinho, né? Então o que acontece? Aí o rapaz vai assim para a moça, fala assim: você não vira o ovo não? Aí ela fala assim: foi assim que minha mãe me ensinou. Tudo bem, a mãe ensinou e não tem nada errado nisso. Mas ele fala assim: eu gosto quando vira. Aí tudo bem, no outro dia ele fala: você pode virar o ovo para mim? Eu não vou tentar não, porque eu aprendi assim com minha mãe. Colocando a mãe novamente. Esse negócio de colocando a mãe vai criar um desmoronamento na vida na autoridade dele como marido, porque ele vai se sentir como pessoa secundária. Não é o que ela está fazendo, mas ele vai interpretar assim. É a mesma coisa. A moça chega e fala para a esposa: olha, a esposa fala: não gosto de dormir virado para a parede, eu gosto de dormir virado para o corredor lá no quarto. Mas aí, é assim que meu pai disse que homem tem que ser, homem tem que dormir. Está entendendo? Mas não tem nada a ver, agora somos nós. Não, mas coloca a geladeira nessa parede. Não, mas lá na minha casa sempre minha mãe disse que correto é aqui. Mas entre em acordo, agora a vida de vocês é outra. Despede o seu pai e a sua mãe. Não é desonrar, não é desrespeitar. Agora a vida é de vocês. Então significa o quê? Que tem que ter um desvio, tem que desvincular o antes e o depois, para que o projeto agora tenha a cara dele. Eu gosto de comprar tudo rosa na minha casa porque minha mãe gostava de rosa. Isso é ruim para o marido ouvir. Não, lá em casa a gente vai criar porco e cachorro, porque meu pai disse que uma pessoa deve criar porco e cachorro, porque o cachorro guarda a casa e o porco é na hora que a carne subiu o preço. Porque meu pai. Mas a minha esposa acha o que disso? A mulher não tem que dar palpite, porque pegou do pai, porque não desligou. Mas quando os dois vivem um para o outro, sem trazer para cá os caprichos anteriores, eles vão se encaixando, entrando em acordo, concordando e discordando, e ver o que pode aproveitar da sua vida anterior, se for necessário. Mas tem que ter um desvinculamento do sistema antes e depois, senão dá problema, querendo ou não, porque vai estar violando os princípios da palavra de Deus. Então precisa. Deus falou para Abraão: sai da casa do teu pai, sai da terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que você ainda não sabe para onde é. Caminha aí, depois eu vou te mostrar. Diz Paulo lá em Romanos que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas isso você vai perceber que, segundo a Bíblia e a cultura judaica, os pais de Abraão era
pessoas que fabricavam ídolos, imagens de escultura, envolvido com esse sistema. E Abraão, ele sai se desvinculando totalmente do seu pai, totalmente de quem ficou para trás. Quem não faz isso tem consequência. Foi o mesmo que Deus disse através dos anjos para Ló e sua esposa e suas duas filhas. Até tentou levar o genro, mas o genro não era crente. Você precisa sair porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Você precisa despedir de Sodoma e Gomorra, deixar Sodoma e Gomorra para lá, porque ela vai passar a não existir mais. Deixa tudo e logo para sair correndo na mesma situação, significa que eles deveriam deixar também suas posses financeiras para trás, porque não dava para levar. Ló era um homem riquíssimo, e o que compunha a riqueza desses homens antigamente era terra e animais, coisas que não dava para eles levar. Vai, foge, escapa por tua vida e não olhe para trás, não tenta voltar para trás. Ou seja, vocês têm que olhar para lá, o alvo de vocês agora é lá, e não tente voltar. Você tem que despedir, despeça. E eles, quem disse que a mulher tem que despedir? Chegando na campina, lá na frente, a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por quê? Violou o princípio que diz: despede, deixa, não olhe para trás. E ela acabou olhando, querendo voltar. Quando a gente não despede, a gente fica com aquelas lembranças de momentos que não tem proveito algum do passado. E aí é comum você ouvir pessoas, quando vê alguns irmãos em aperto, eles falarem assim: nem quando eu estava no mundo eu passei tanto aperto. Está vendo que não despediu da vida passada? Qual é o dia que a gente nasce? Tem duas datas do nosso nascimento. Primeiro é o nascimento natural, saiu do ventre da mãe. Segundo é o dia que a gente morre para o mundo e nasce agora para Cristo. A partir daí é uma nova realidade, é uma nova vida. No mundo a pessoa está morta, e algumas coisas que acontecem com ela, ela não percebe. E aí depois que ela se converte, ela fala assim: mas eu acho que eu nem sofria tanto quando eu estava no mundo. Em alguns casos a pessoa sofre mais por causa de Cristo, mas em algum caso, em alguns momentos, a gente tem que entender o seguinte: não era que a pessoa não sofria, é que ela estando morta, que está morto, não sabe o grau do seu sofrimento. Coloca 50 quilos em cima de um cadáver, e se por acaso ele ressuscitar, pergunta para ele se ele sentia algum peso sobre ele. Ele vai dizer que não, porque ele estava morto. Então tem pessoas que estão no mundo, que ela está aprisionada, que tem um monte de demônio ferroando ela de todo lado. Você diz para ela assim, algum jargão que os irmãos falavam: olha, no mundo o homem não tem alegria, o homem não tem paz, e não tem mesmo. Mas a pessoa lá não admite isso não. Algumas admitem quando o negócio está muito terrível, que elas perderam tudo, principalmente dinheiro. Mas muitas delas não admitem esse negócio que você tem alegria porque é crente e eu não tenho nada. Ela não admite isso. Por quê? Porque elas não percebem o quanto elas são infelizes. Mas elas acham que não são infelizes, porque estão mortas em seus pecados. Então esse negócio de evangelizar alguém dizendo: vem para Cristo para ter alegria, ela pode dizer: mas eu tenho alegria. E a Bíblia não diz que ela não tem alegria. A Bíblia diz assim: olha, que Ele dá paz, que Ele não dá como o mundo dá. Está vendo? Então o mundo dá, só que do mundo é traiçoeira, temporária e é corrompida. O mundo tem a paz baseado no dinheiro, no sossego, na tranquilidade que os bens materiais lhe oferecem. Mas isso é algo trivial, comum.
que está hoje, amanhã não está. Agora o cristão não. O cristão tem a paz com Cristo e a paz de Cristo, mesmo estando em guerra, ele tem paz de espírito, que é a paz que Jesus dá, que o mundo não pode dar. A que o mundo dá, ela apenas são temporárias e são ilusórias, certo? Mas as pessoas não admitem que o crente é mais feliz do que elas, não admitem não. Algumas sim, que já entendem um pouco do lado de cá. Então, amados irmãos, muitas coisas a gente não consegue se desligar, a gente não consegue superar. É muito comum algumas pessoas estar até na igreja orando, jejuando, lendo a Bíblia, pregando, e ficar muito assim, muito olhando por cima do muro, para o outro lado de lá, e querendo dar cheirar as flores do mundo, porque não houve essa despedida. Precisamos nos despedir daquilo que não constrói, daquilo que não edifica, daquilo que Deus não quer para nós. Porque ninguém está livre de momentos de fraqueza. Ninguém está livre. E aí o que acontece quando alguém não se despede do sistema do mundo? Na hora da fraqueza, ele corre para lá. Porque lá na gaveta, no baú da sua casa, lá no porta-mala, lá no porta-luva, tem uma coisinha só esperando o momento certo para nos pegar, para nos trair. Mas o justo que está em Cristo, que se desvinculou do mundo, mesmo se esse vier cair, diz a Bíblia, o justo pode até cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. E aí a Bíblia nem diz que é Deus que levanta, diz assim, mas se levantará. Se nessa fraqueza a pessoa estava desvinculada com o mundo, ela não vai ter outra opção na sua mente, a não ser, ela vai olhar, a única saída que ela vai ver é Cristo. Não adianta eu deixar Jesus, a única saída que tem é Ele é a única porta. Agora, quando alguém se enfraquece na fé e não se desvinculou do mundo, o que acontece? Ele vai ficar dividido, voto para Cristo ou eu voto por o outro, meu Senhor? O mundo onde eu estava, que está assim, me convidando. Então você percebe a diferença? Fomos nascidos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, somos a nova criatura em Cristo. E aí Paulo falou assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, todas as coisas velhas se passaram, deixaram para trás, deixaram de existir. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora seja feita não mais a minha, o meu querer, mas é a vontade de Cristo. E por isso então eu preciso andar com a minha vida dentro da sua vontade, procurando saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Porque é uma pergunta que às vezes a gente não pergunta para Deus. A gente até faz essa pergunta na hora do sofrimento. A gente sofre e acha que é Deus nos dando puxão de orelha. Aí nessa hora que a gente acha que é Deus dando puxão de orelha, a gente fala assim, o que o Senhor quer de mim? Entendendo que é Deus chamando a nossa atenção. E às vezes não é, às vezes sim. O que o Senhor espera de mim? Na tempestade, fala o que o Senhor quer de mim. Em outras palavras, o que o Senhor falar que é de mim, eu admito, eu aceito, eu vou fazer. Mas Deus não quer essa entrega, como eu disse semana passada, da nossa parte, só porque a gente ficou encurralado pela situação. Mas ao ouvir a voz de Deus, o nosso coração se abriu de maneira tal que agora eu vejo que a melhor coisa a fazer, independente do sofrimento ou bonança, é satisfazer a vontade daquele que me chamou. Por
Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, uma das frases é na oração: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita lá no céu. Porque lá no céu não é feita a vontade dos anjos, é feita a vontade de Deus. E Jesus está dizendo: quando vocês for orar, vocês devem saber que na oração de vocês deve ter essa ideia, que deve ser feita a vontade de Deus aqui entre os homens, a vontade de Deus, assim como é no céu. Porque quando a nossa vida vive dentro dos propósitos de Deus, aí sim saberemos que estamos lhe agradando. Então a gente precisa sempre meditar, não só ler a Bíblia. A gente às vezes lê a Bíblia pouco e a gente medita muito pouco. A gente pensa bastante, mas meditar nas Sagradas Escrituras, procurando saber o que eu preciso ser, preciso fazer, qual é o caminho melhor, o que a Bíblia nos orienta. Como disse, a gente espera só para no momento que os problemas se acumulam, aí a gente corre para a Bíblia, aí a gente começa a querer adivinhar a vontade de Deus, fecha o olho, abre e sai na página branca. Então Deus não quis falar, mas a gente acha que Deus ainda pode, e abre de novo, abre um versículo que a gente não sabe o que está falando, e a gente abre de novo, e depois diz: Deus falou, e Deus às vezes não falou coisa nenhuma. O nosso coração que ficou palpitante com uma palavra de alegria que saiu, ou ficou triste com a palavra de castigo. E aí você percebe que no outro dia a gente está tão confuso de ontem, que achou que Deus falou, que no outro dia a gente faz de novo. Se tivesse o meu coração satisfeito com a voz de Deus ontem, eu não estaria hoje de novo: Deus, o que o Senhor quer de mim, querendo saber outro versículo ou caixinha de promessa. Tudo isso são confusões espiritual ou religiosa, e muitas vezes tem a ver com isso. Eu não consegui me desligar do meu passado. Algumas pessoas, você pega ela ainda está meio ligada com o sistema do mundo. Ela fala assim: ó, irmã Grace, fala assim, tem gente que fala assim: ó, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, mas se eu não fosse crente, eu faria tal coisa. Está vendo que a pessoa se imagina fazendo? Ela imagina assim: eu não vou me desviar, mas eu vou imaginar se eu... Já viu aquela pessoa que está ruim no matrimônio e está separa ou não separa, e aí fica assim: eu não vou sair do meu casamento e casar com outra mulher, mas se por acaso eu largasse minha mulher, com quem eu me casaria? Aí começa a imaginar uma mulher e na outra, mulher na outra. Não, é só hipótese. E daí daqui a pouco é que começa a sair do coração paixonites por alguém que não faz parte do matrimônio, porque ficou com os pensamentos rodeando lá fora, não despediu do sistema fora da sua vida real. Ah, se eu saísse do meu emprego, para onde eu iria? Ah, se eu saísse do meu emprego, aí fica sonhando. Mas tem que tomar cuidado. Sonho é uma coisa que todo mundo faz e deve fazer, mas sonho desequilibrado destrói também. A pessoa sonha tão alto que ela fica descontente com o seu emprego atual e fica sonhando com um tão alto que ela não percebe que ela não está habilitada para executar o serviço que ela está cobiçando lá na frente. Daqui a pouco ela pede conta daqui e não consegue entrar lá por causa do seu sonho desequilibrado. Aí ela ficou tão ligada lá, sem despedir de lá para cá, que ela fica descontente sempre com a realidade que ela vive. É descontente com a roupa, é descontente com o corpo, é descontente com a comida, é descontente com a casa, é descontente. Tem coisa que a gente não tem que se contentar e nem se conformar mesmo. Tem coisa que é um processo de aprimoramento, a gente precisa ir crescendo. Mas tem coisas que a gente precisa entender que não dá para ficar pensando esse melhoramento saindo da nossa realidade. Eu preciso melhorar, mas eu não preciso largar o que estou fazendo. Melhoro naquilo, na situação onde eu estou, sem precisar dar um passo lá, a não ser que seja uma realidade que eu preciso abandonar para ir para outra. Então você percebe que a mudança de muitas coisas precisa existir. Eu preciso estar consciente, eu preciso estar preparado. Mas quando eu mudar, só vai funcionar se eu despedir da outra realidade. Porque se eu não separar, mesmo que as duas sejam coisas boas, não dá para andar duas realidades juntas. Eu só faço parte de uma realidade, de um universo, de um mundo, de um Deus,
de uma condição: precisamos de Deus nos orientando, igreja. Precisamos de Deus nos conduzindo, nos fortalecendo, nos fazendo compreender. Porque existe situação que nós criamos, existe situação que o inimigo cria, e existe situação que é Deus que cria. A realidade minha, a realidade de Deus e a realidade maligna. Qual dessas realidades eu faço parte no meu esforço de agradar a Deus? Eu estou mesmo agradando a Deus dentro daquilo que eu estou lutando, me esforçando, correndo atrás e apostando? Ou eu estou simplesmente dando murro no vento, na ponta de faca, alegrando o inimigo e a mim mesmo? E Deus está dizendo: olha, os meus planos são maiores do que os seus, são melhores. Não ande por aí, apesar de ser bonito, ser lindo, a minha realidade para ti é outra. Abre os olhos, deixa eu te mostrar. Ló chega lá nas Campinas e olhou logo para o lugar mais bonito e escolheu as Campinas de Sodoma e Gomorra. E depois teve que sair lá correndo, porque ele não teve o discernimento. Foi pela cobiça daquela realidade que não deveria ter feito parte da vida dele. Então essa questão de olhar pela aparência e não perceber, é uma realidade que eu estou vendo ou é uma realidade que Deus está me mostrando? Eu preciso separar, claro, com a ajuda de Deus. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus, para que possamos, capítulo 2 do Gênesis, e o versículo